E aí, tudo bem com você? Aqui é o Eliesley Silva, professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo. E hoje eu quero trabalhar com você sobre veto presidencial, que é um assunto que com certeza você vai encontrar nas suas provas de concurso. Por que eu escolhi esse assunto? Bem, como senador da Câmara dos Deputados, eu tenho acompanhado um evento inédito na história dessa nossa república, desde 88, na pós-democratização, que é nós tivemos um número recorde de vetos derrubados pelo Congresso Nacional. Ao todo, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, o presidente da República vetou 33 ou 35 dispositivos legais, sendo que destes, 8 foram derrubados pelo Congresso Nacional. Em 8 ocasiões o Congresso disse: eu não aceito o veto do presidente da República, portanto mantenha o dispositivo que foi aprovado pelo Poder Legislativo. Para você ter ideia o quanto isso é inédito, se você pegar de 98 a 2004, 8 vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional nesse período todo. E só no ano de 2019 a mesma quantidade de vetos foram derrubados. Então isso é algo muito diferente do que se tinha anteriormente, e aí eu aproveito para explicar para você um pouco sobre essa dinâmica do veto. Em primeiro lugar, é importante lembrar que quando a gente fala de veto, o veto é uma etapa do processo legislativo cabível nos casos em que eu tenho lei ordinária e lei complementar ou um projeto de lei de conversão de medida provisória. Porque quando eu falo de PECs, proposta de emendas à Constituição, quando eu falo de projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, não cabe falar em sanção ou veto do presidente da República. Então, tratando de projetos de lei, uma vez aprovado por ambas as casas do Congresso Nacional, encaminha-se para o presidente da República. A partir do momento em que o presidente da República recebe o projeto de lei, ele tem até 15 dias para se manifestar a respeito daquele projeto de lei. A manifestação pode ser a sanção expressa, quando ele diz ok, eu concordo, ou pode ser pelo veto, dizendo eu não concordo com o dispositivo, portanto eu vou vetá-lo, ok? Lembrando que se em 15 dias úteis, deixar claro aqui para ninguém se confundir, o presidente da República não se manifestar sobre aquele projeto de lei, ocorre o que a gente chama de sanção tácita. É mais ou menos a lógica do quem cala, consente. Então, se em 15 dias úteis ele não se manifesta, então considera-se uma sanção tácita. Mas o nosso caso é falar sobre o veto. Quando o presidente da República veta, em primeiro lugar é importante que você entender que o veto pode ser parcial ou integral. Veto integral, quando ele vai vetar todo aquele projeto de lei, do início ao fim, nada vai ser então aprovado. E o veto parcial é aquele em que ele vai vetar dispositivo. Ou ele vai vetar um artigo, um conjunto de artigos, ou uma linha, um inciso, um parágrafo. Toma cuidado. O presidente da República, ao vetar dispositivo, deve vetar aquele dispositivo integralmente. Ele não pode vetar uma palavra, uma expressão, ou ele veta todo aquele inciso, ou ele não veta nada daquele inciso, ok? Então o veto ele incide sobre a integralidade de um determinado dispositivo. É a integralidade da linha, do inciso, do artigo, do parágrafo, ou seja, não pode vetar palavras, expressões isoladas, certo? Maravilha. O veto, ele pode ser político ou jurídico. O veto político é quando há uma questão de política pública, política governamental. O presidente da República entende que aquele projeto, de alguma forma, contraria o interesse público, que ele não é bom para a população. Então esse é o veto político. Há o veto jurídico, que é o veto motivado por alguma questão de inconstitucionalidade, alguma incompatibilidade, alguma antijuridicidade. Então vamos imaginar que, sei lá, um exemplo assim bem esdrúxulo, o Congresso Nacional aprove um projeto de lei prevendo a pena de morte em tempos de paz. O presidente da República naturalmente vai vetar esse dispositivo, por quê? Porque é inconstitucional, a Constituição proíbe a pena de morte, salvo em períodos de guerra. Então esse é um exemplo de veto jurídico, certo? Maravilha. Uma vez que o presidente da República vete o projeto de lei, ele precisa enviar as razões desse veto para o presidente do Senado Federal. E ele tem, na verdade, 48 horas para fazer esse envio. A partir do momento em que ele veta, ele tem 48 horas para
enviar o veto para o presidente do Senado Federal. Então, feito isso, o presidente do Senado convoca uma sessão conjunta do Congresso Nacional, porque o veto será analisado tanto por deputados quanto senadores em sessão conjunta. Perfeito? O prazo que o Congresso Nacional tem para decidir sobre o veto é até 30 dias. Então, a partir do momento em que o presidente da República remete as razões do veto para o presidente do Senado, então o Congresso Nacional deve se reunir em até 30 dias para decidir o que fazer com o veto. O Congresso pode manter o veto, dizendo, ok, presidente da República, a gente vai deixar assim mesmo, ou pode derrubar o veto. O quórum para que se derrube o veto é de maioria absoluta, ok? Então você pega lá os membros do Senado, os membros da Câmara, vai ser o primeiro número inteiro acima da metade, dos 81, dos 513. Então é por maioria absoluta que se derruba o veto. E o voto é aberto. No passado foi secreto e hoje esse voto é aberto, ok? Maravilha. Se o Congresso Nacional não deliberar sobre os vetos em até 30 dias, a Constituição prevê que os vetos passam a trancar a pauta, sobrestando as demais matérias. Ou seja, enquanto não se deliberar sobre os vetos, não se pode deliberar sobre as demais matérias, é chamada o trancamento da pauta. Beleza? Maravilha. Se o Congresso concordar com o veto, simplesmente encaminha então ao presidente da República que vai promulgar o projeto de lei em até 48 horas. Ok? Muito bem. Então, inicialmente ao presidente da República. Se o veto então for derrubado, cabe ao presidente do Senado Federal fazer a promulgação daquele dispositivo que não foi vetado em até 48 horas. Se o presidente do Senado não fizer, em até 48 horas também, o vice-presidente do Senado Federal é obrigado a fazer. Então, em última análise, esse aqui não tem a opção. Ele terá até 48 horas após esse prazo de 48 horas aqui para promulgar aquele dispositivo cujo veto foi derrubado. Maravilha? Então é isso que vocês precisam saber sobre os vetos presidenciais. Importante lembrar que até o ano de 2012, 2013, não era uma prática do Congresso Nacional observar esse requisito constitucional aqui de deliberar os vetos até 30 dias. E aí foi exatamente que o Supremo foi obrigado a decidir sobre essa matéria e determinou que se cumprisse a Constituição. Pra você ter uma ideia, naquele momento havia 3.000 vetos não apreciados na pauta do Congresso Nacional. Então o STF determinou que o Congresso deliberasse sobre os vetos em até 30 dias, sob pena de trancamento da pauta. Ok? Maravilha! Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo para eu poder responder. Se gostou do vídeo, dá o seu like maneiro aí, porque eu quero que você me mostre que você está gostando desses vídeos para que eu possa fazer ainda mais para você. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.